1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 13, texto da nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mais uma vez, falemos com o nosso Deus. Pai, a tua palavra foi lida, cremos que o Espírito Santo do Senhor, que a inspirou, também ilumina a nossa mente e fala ao nosso coração. Que nessa noite não seja diferente. Fale conosco, em um nome de Jesus. Amém. Sempre gostei de sair da UPA e ir para a casa de alguns amigos. Principalmente quando grandes amigos meus, que tinham um pai dono de uma locadora de filmes, e a gente saía correndo para assistir esses filmes. Um deles, que a gente assistiu umas 4 vezes juntos, contava a história de um executivo desonesto, que tinha os seus negócios indo de mal a pior, com dívidas até o pescoço, projetando dar um golpe em alguém, quando recebeu o telefonema lá da sua cidade, comunicando o falecimento da sua tia. E ele então soube do falecimento da sua tia, e soube que ele era um dos herdeiros dela. Sobrou para ele $150.000. O dinheiro suficiente para transformar a sua vida. Quando ele regressa para a sua cidade e espera receber a bolada, uma cláusula no contrato dizendo: você só herdará esse dinheiro se você assumir o coral que a sua igreja, que a sua tia era regente da igreja de sua tia, e vencer um concurso gospel. E ele disse: vai ser fácil. Chegou lá, algumas vozes meio desafinadas, e ele foi correndo atrás para buscar alguma ajuda. Ele teve, ao longo do filme, que quebrar os ídolos do seu coração, quebrar a sua ganância,
e entender que muito mais do que o dinheiro, aquele coral entoaria um louvor que excederia a sua vida. E o que mais me chama a atenção no filme é o seu título: Resistindo às Tentações. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Estava numa cidade que era um dos berços do comércio de toda aquela região. Corinto era uma cidade que dava para os seus visitantes, para os seus moradores, para os seus turistas, a oportunidade de comprarem inúmeros produtos e de satisfazer, melhor dizendo, os prazeres de quem chegasse ali. A igreja de Corinto vivia um dilema, porque a igreja de Corinto era uma igreja diversificada, composta de judeus e também de gentios. E tinha uma questão que Paulo tratou ao longo de toda a sua primeira carta, que era um dilema na vida daquele povo. Era comum, nos açougues de Corinto, vender carne sacrificada a ídolos. E alguns dos cristãos diziam: eu não vou comer dessa carne. Alguns dos outros novos cristãos diziam: não torne impuro o que o Senhor fez puro. Paulo então escreve essa carta para desmistificar todo o poder atribuído aos falsos deuses, equilibrar a igreja de Corinto, para que ela soubesse administrar bem a situação e não escandalizar o seu irmão. Mas o foco de Paulo, nesse capítulo, é ensinar para a igreja e para os crentes de Corinto, que na jornada da vida, é necessário resistirmos às tentações. Que para alcançarmos o prêmio da soberana vocação, é necessário fecharmos a porta do nosso coração para as tentações da vida. Para alcançarmos a coroa da vida, precisamos fugir das tentações. Para ouvirmos o doce som da aprovação, como aquele regente de coral ouviu, era necessário diminuir, abaixar, emudecer os ruídos que as tentações trazem para a nossa vida. Nessa noite eu queria meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: Deus sustenta o seu povo para resistir às várias tentações da vida. Paulo começa esse capítulo comparando a igreja de Corinto com aquele povo de Israel que havia saído do deserto. E ele diz logo no versículo 1, olha, assim como os israelitas saíram do Egito e foram batizados no Mar Vermelho, através da nuvem do Senhor, vocês também um dia foram batizados pelo Espírito Santo do Senhor. Assim como os israelitas saíram do Egito e comeram do alimento espiritual dado por Deus, vocês também se alimentam do alimento espiritual através da ceia do Senhor. Assim como Cristo sustentou a peregrinação daquele povo no deserto, Ele também tem sustentado as suas vidas. A ideia de Paulo, nesses 4 primeiros versículos, é dizer: Igreja Presbiteriana de Uberaba, Igreja de Corinto, todos nós
temos os privilégios que o povo de Israel recebeu no deserto. Fomos batizados, partilhamos da ceia do Senhor, temos Cristo como nosso sustentador, mas assim como os israelitas cederam às tentações no deserto, nós também estamos suscetíveis a cairmos frente às várias tentações da nossa vida. E Paulo então levanta 5 principais tentações. A primeira delas é a cobiça. Deus sustenta o seu povo para resistirmos às tentações. E, em primeiro lugar, nós devemos resistir à tentação da cobiça. O povo de Israel, no capítulo 26 do livro de Números, ou melhor, no capítulo 11 do livro de Números, cobiçava comer das cebolas, dos alhos que estavam lá no Egito. E eles diziam assim para Moisés: a Moisés, Deus nos dera a oportunidade de comermos cebolas e alhos, e agora nós estamos aqui comendo desse maná de novo. A igreja de Corinto também caiu na tentação da cobiça, quando eles olhavam as carnes sacrificadas aos ídolos e diziam: nós também queremos comer daquela carne. A tentação da cobiça assolou o povo de Israel, assolou a igreja de Corinto e assola também a nossa vida. Como nós somos gananciosos, como nós cobiçamos. E existe um conto de um russo que ele diz o seguinte: o título do conto é De Quanta Terra o Homem Precisa para Viver. É a história de um homem que tem a oportunidade de andar por uma terra e todo lugar que ele passasse seria dele por um preço irrelevante. E aquele homem então começou a sua caminhada sob uma única condição: ande o tanto que você quiser, mas volte ao final do dia, para eu saber, o dono da terra dizendo para aquele homem, quanto da terra lhe pertence. E aquele homem então começou a andar, o sol ainda estava baixo, e ele continuou andando, passou a hora do almoço, passou a tarde, e ele dizia: puxa vida, eu já cheguei até aqui, o que custa mais aquele pedacinho, aquele riachinho? O que custa mais aquela montanhazinha? E quando ele se deu conta, o seu tempo já estava acabando, ele voltou correndo, derramando todas as suas forças, chegou até o dono daquela terra, pensando estar realizado, mas ele não aguentou e morreu. De quanta terra o homem precisa para viver, a gente nunca vai saber, porque o nosso coração é ganancioso. Mas de quanta terra um homem precisa para ser enterrado, isso todo mundo sabe. Ah, meus queridos irmãos, como o nosso coração é ganancioso, como nós cobiçamos, assim como o povo de Israel e o povo da igreja de Corinto. A ordem do Senhor é para que nós possamos vencer a tentação da cobiça e olhar unicamente para a dependência do Senhor. Que a nossa oração seja como a do rei Agur, lá em Provérbios capítulo 30, quando ele diz: Deus, não me dá mais do que eu preciso, para que quando eu chegue a estar lá no alto, eu diga para o Senhor: Deus, eu me esqueci de ti. E nem me dê, Senhor, a condição de miséria, para que quando eu estiver lá embaixo, eu não negligencie o seu nome. Dá-me, Deus, o necessário para viver. Que em Cristo Jesus nós possamos vencer a tentação da cobiça
e vivermos com aquilo que é necessário. Que nós possamos viver unicamente olhando para o Senhor, sabedores de que Ele sustenta as aves dos céus, sustenta os lírios do campo, e Ele também é capaz de sustentar a sua vida. Mas o versículo 7 desse texto nos fala de uma segunda tentação, a tentação da idolatria. Deus sustenta o seu povo para resistir às tentações da cobiça e agora da idolatria. Êxodo capítulo 32 nos narra um evento divisor na vida do povo de Israel. Moisés subiu para adorar ao Senhor, para conversar com Ele, ficou ali 40 dias e 40 noites, e o povo pensou: Moisés morreu. Façamos aqui um bezerro de ouro, com todos os utensílios que nós temos, e vamos adorar uma imagem, porque o Deus invisível se esqueceu de nós. Meus irmãos, já dizia o teólogo John MacArthur, a idolatria do coração humano não começa no martelo do escultor, mas na mente do ser humano. João Calvino já dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O pecado da idolatria não assolou apenas a vida dos israelitas que peregrinavam saindo do Egito rumo à terra prometida, e nem apenas a igreja de Corinto, que era uma igreja idólatra, mas o pecado da idolatria está escancarado em todos os corações. Idolatria não é substituir Deus por algo ruim. Não é apenas adorar uma imagem. Idolatria é o ato de colocarmos qualquer coisa na frente de Deus. Talvez na nossa cidade não exista os panteões, lugares onde ficavam as imagens dos deuses e que eram adorados pelo povo. Mas aqui na nossa cidade, nós temos templos que incentivam a idolatria do consumismo e do dinheiro. Templos que pregam a beleza do corpo e a vaidade como ídolo do coração. A tecnologia que é substituída do nosso tempo devocional. E tantas outras coisas que colocamos à frente do nosso relacionamento com Deus. Quer seja a nossa família, quer seja o dinheiro, quer seja a vaidade, quer seja o nosso ego. Somos um povo idólatra. Mas Jesus Cristo é o único que pode tirar o nosso coração idólatra e colocar no lugar desse coração idólatra um coração que é dominado, que é levantado, que cultua unicamente o nome do Senhor. Mas por muitas vezes nós temos cultuado tantos outros deuses e nos esquecemos do nosso relacionamento com o Senhor. Uma música de Victor Ramil e Lenine nos fala exatamente isso. Não importa quem você é, um dia você vai servir alguém. Quem você tem servido, meu irmão? Quem você tem servido, minha irmã? Os prazeres da sua família? O dinheiro? O poder? A avareza? Não pense que é o seu relacionamento com a sua família que sustenta o seu lar. Não pense que é quanto tem na sua conta que traz a felicidade para a sua casa. Se não tivermos o nosso coração
unicamente centrado no Deus vivo e poderoso, não somos mais do que homens e mulheres idólatras. Mas os versículos continuam, e o versículo 8 nos diz que nós devemos resistir às tentações da imoralidade. O povo de Israel, no capítulo 25 de Números, se relacionou com algumas das moabitas. Deus havia dito para aquele povo caminhar e ir para a terra prometida sem se ajuntar com nenhum povo. A igreja de Corinto também se amoldou aos padrões da cidade, porque queriam ser como todos os outros. Queridos, nós precisamos vencer as tentações da imoralidade. Vivemos num mundo que, ao ligarmos a televisão, olhamos e pensamos assim: meu Deus, não há mais imoralidade na política, parece que eu já vi de tudo. Não é possível ter mais imoralidade nesses tantos reality shows que são consumidos por essa sociedade. Não é possível que vai levantar mais uma musiquinha imoral para ficar no nosso coração durante todo o tempo de carnaval. E por vezes, a igreja caminha para a imoralidade e não prega a moral que está em Cristo Jesus. Queremos ser como todo mundo. E como a frase que toda mãe diz para os seus filhos: mãe, tirei nota ruim na prova, mas toda a sala tirou. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa, você não é todo mundo. Mas nós queremos ser igual a todo mundo. E não estou querendo aqui pregar uma mensagem moralista, que impeça você de ouvir música, que impeça de você de ir em festa, de consumir algum produto que você goste. O que eu estou dizendo aqui é que quando o nosso coração não resiste à tentação da imoralidade, nós temos os nossos olhos fechados e nos corrompemos com os valores do mundo e não pregamos os valores de Cristo. Queridos, a nossa igreja, a sua vida, precisa ser muito mais parecida com Cristo Jesus do que com o mundo. O que você fala precisa ser muito mais parecido com o que Jesus fala, ou o que Jesus falou, do que com aquilo que o mundo está falando. Precisamos resistir à tentação da imoralidade e continuar com a história de que um saco de laranjas boas, quando se coloca uma laranja ruim, se corrompe, isso é fato, se apodrece. Mas os valores de Cristo Jesus são contraculturais. Nós vivemos num mundo parecido com um saco de laranja podre. Nós somos as laranjas boas. E precisamos fazer com que as laranjas ruins se tornem laranjas boas. Pastor, isso é impossível. É impossível para nós, mas não para a ação do Espírito Santo. Foi isso que ele fez na sua vida. Transformou imoralidade em moral do reino. Deus sustenta o seu povo para resistir às tentações da cobiça, da idolatria, da imoralidade. Quarto lugar, fugindo de um sermão clássico. Deus também quer que você resista à tentação de provar a Deus. O versículo 9 nos diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Capítulo 21 do livro de Números
nos fala de um episódio em que serpentes surgiram, começaram a picar o povo começou a morrer e a clamar a Deus, dizendo: o Senhor se esqueceu de nós te damos tudo e o Senhor se esquece de nós. Deus então manda Moisés construir uma serpente de bronze, para que todos que olhassem para aquela serpente imediatamente obteriam a cura. Queridos, na vida, nós também colocamos o Senhor à prova. Mas pastor, o que é colocar Deus à prova? Em primeiro lugar, colocar Deus à prova é quando nós deixamos de confiar no que Ele é e no que Ele tem feito por nós. É quando a pregação fora da palavra de Deus diz o seguinte: se você der algo para Deus, Ele vai te retribuir. Dê para o Senhor alguma coisa e Ele vai te dar em dobro. Querido, isso é jogar Deus contra a parede. Deus não trabalha assim. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não podemos colocar Deus à prova, como o diabo queria que Jesus fizesse lá em Mateus capítulo 4, quando ele diz assim: Jesus, você não é o Filho de Deus? Atira o seu corpo do pináculo desse templo e manda os anjos do Senhor segurarem a sua vida, porque não é isso que está escrito no Salmo 91, que os anjos não vão permitir que os seus pés vacilem? Queridos, o diabo é cheio de contar meias verdades. Colocamos Deus à prova quando pegamos um versículo da Bíblia fora do seu contexto e fazemos ele marco na nossa vida, dizendo: irmãos, vocês tudo podem naquilo que Deus pode fortalecer a vida de vocês. Vocês podem sair daqui e comprar um carro zero, uma casa grande. Querido, Deus não trabalha assim. O nosso Deus não é o Deus da troca. Ele é o Deus da confiança e da entrega, da renúncia. Jesus não precisava se jogar do pináculo do templo quando tinha os degraus da escada para ele descer. Nós não precisamos tentar a Deus segundo os nossos prazeres, mas precisamos buscar compreender em Deus aquilo que Ele nos tem dado. Provamos a Deus quando deixamos de confiar nele. Provamos a Deus quando começamos a questionar o que Ele tem feito. Que nós possamos viver uma vida em que confiemos na presença, no poder, na manifestação de tudo que o Senhor tem nos dado. Não coloquemos o Senhor à prova. Ele coloca a nossa fé à prova. E a fé aumenta conforme ela vai sendo provada. Foi assim com Jó. E quando ele não estava aguentando mais, ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, o Senhor me tirou tudo. E Deus olhou para ele e disse assim: Jó, onde você estava quando eu, com as minhas mãos, lancei o fundamento da terra? Queridos, nós somos as criaturas e não devemos colocar o nosso Deus à prova. Pelo contrário, devemos suportar as provas de Deus, porque Ele está moldando o nosso caráter, está nos fortalecendo diante das provas que Ele nos dá. Quinto e último lugar, Deus sustenta o seu povo para resistir às tentações da cobiça, da idolatria, da imoralidade, de colocarmos o Senhor à prova. E a quinta e última, versículo 10, a murmuração. O povo de Israel e a igreja de Corinto eram especialistas em murmurar, em reclamar. Esse também é o nosso reflexo. Reclamamos de um dia que chove. Reclamamos de um dia quente. Reclamamos de uma comida boa. Reclamamos de uma comida ruim. Reclamamos quando uma roupa não serve. Reclamamos quando ela serve
e alguém comenta com a gente. Reclamamos quando alguém não conversa com a gente. Reclamamos quando alguém fala demais. Reclamamos quando comemos o maná e Deus vai lá e providencia codorna. Comemos codorna até sair pelo ouvido. E reclamamos porque chegamos na frente do Mar Vermelho e falamos assim: parabéns, Moisés. Beleza, hein? Nos tirou lá do Egito para morrermos aqui na beira desse mar. Valeu. Reclamamos quando falta água. Deus vai lá, manda Moisés bater na água, sai água, o povo bebe e reclama. Querido, você vai iniciar o seu ano como? Reclamando daquilo que Deus tem te dado? Ou louvando a Ele por tudo que Ele tem feito por você? Me lembro de um desenho antigo, eu falando de antigo, puxa vida. É da internet lá, é antigo, estava lá no ano. De uma hiena e de um leão. A hiena Hard e o leão Lip. Essa hieninha, ela falava algumas coisas, o leão projetava, falava assim: hoje nós vamos trabalhar. E a hiena falava: trabalho? Ó vida, ó céu, ó azar. Hoje nós vamos comer. Comer? Ó vida, ó céu, ó azar. Queridos, Deus nos dá a oportunidade de vivermos uma vida de louvor e não de murmuração. Sim, enfrentaremos momentos de dores, de aflições, mas que em nós esteja o louvor que procede de Deus, e não a murmuração que procede da alma humana. Reverendo Hernandes Dias Lopes já dizia que a murmuração azeda a alma, é uma ingratidão contra Deus. Deus sustenta o seu povo para resistir às tentações. E ele encerra com os versículos 12 e 13, dizendo: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Talvez você vai sair essa noite aqui dessa igreja, dizendo: nenhuma dessas 5 me pega. Cuidado para que você não caia. Porque assim como Israel caiu, como os coríntios caíram, nós também podemos cair. Capítulo 10 é um capítulo que mostra os exemplos da história, os exemplos do passado, para que nós possamos contemplar o nosso futuro. E ele finaliza dizendo: não temas, confiem em Deus. Vocês nunca enfrentarão uma tentação que não seja humana. Aquilo que Deus te dá, Ele vai te dar força para suportar. Sabe por quê? Porque um dia, Deus se fez carne, habitou entre nós, e como diz o versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus que nós lemos, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Não servimos a um Deus que está longe, servimos a um Deus que se fez carne, que se compadeceu de nós, e que se Ele venceu, nós também podemos vencer. Corramos a corrida da vida, resistam às tentações, olhem para o Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Fechados os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, em o nome de Jesus, o desejo do nosso coração é que o Senhor nos ajude a resistirmos às tentações que diariamente assolam a nossa vida. Ó Deus, e quando nós cairmos em pecado, confiamos que a Tua boa mão nos sustenta e nos levanta.
quando nós nos sentimos fracos e abatidos, confiamos que o Senhor não nos dá e nunca nos dará nenhuma prova que nós não possamos suportar. Que em meio às tristezas da vida, às dificuldades do amanhã, olhemos para o alto, para Cristo Jesus, e nele descansemos para o louvor do Senhor, hoje e sempre. Amém. Queridos, nós louvaremos ao Senhor com um cântico. Convido a Bel, a Bia e o Rodrigo para que nos eleve ao Senhor nesse último cântico de adoração ao Senhor. E que os irmãos possam meditar nele, confiando que quando nós descansamos no Senhor, Ele age. Que diante das tentações da vida, nosso coração descanse no Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Nós vamos chegando ao final desse culto. Mesmo não impetrando a bênção, eu lerei o último versículo que Paulo escreveu à igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 13. Vamos orar? Deus, em o nome de Jesus,
Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada e abençoadora. Que nós possamos, ó Deus, nesse ano que inicia, resistirmos às várias tentações que assolam o nosso coração. Livra-nos, Deus, da cobiça, da idolatria, da imoralidade, do ato de duvidarmos e colocarmos o Senhor à prova. Livra-nos, Senhor, da murmuração. Coloque em nós o cântico do Senhor e o descanso que vem de Ti. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios disse: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém.